Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais esse episódio de Caminhos das Artes. Hoje estamos aqui com o Carlos Carran, artista autodidata, tem muita história para contar, com obras espalhadas pelo mundo inteiro, e ele aqui é um dos caras porretas aqui de Embu das Artes. A gente já vem com ele, mas antes, Mário, seus cumprimentos, você está queimado, hein, Manel? Não, queimado não, né? Bronzeado. Eu já nasci pronto. Bom dia a todos, boa tarde, né? Já é 1h da tarde. Boa tarde aos espectadores do TV das Artes, o podcast Caminhos das Artes. Boa tarde, Luca, boa tarde, Davi, boa tarde, meu querido amigo Carran. E eu queria aproveitar, pedindo licença para o... Você já vai começar direto? Não vou começar direto, não. Calma, vou pedir licença para o Carran aí e agradecer aquele povo maravilhoso de Sergipe, Aracaju e todas as cidades ali onde eu passei. Inclusive, estou prestando uma homenagem hoje com a camisa de Aracaju aqui. Obrigado, povo. Obrigado, William Pesali. Você é um cara sem comentários. Você se banhou no Velho Chico? Muitos dias. Comi peixe do Velho Chico, naveguei pelo Velho Chico, chorei de emoção no Velho Chico. Muito bem. Carran, antes da gente começar, eu tenho que fazer um pagamento aqui. Agradecer a loja Século XVIII, claro, que nos abriga. Agradecer o Mamute, que o Marião vai levar a gente para comer. Eu passei lá hoje, em frente. Lá em frente. Agradecer a TV das Artes, o nosso querido Luca Pizarro, que traz toda essa parafernália, a Audio System, e o ateliê Mário Meire, que eu sempre esqueço de falar. Que eu também quero agradecer. Presente sempre. Viu, Marião? Logo, logo estaremos no novo endereço. Depois você conta as novidades. Progressão. Vai lá, manda ver, Marião. Bom, eu quero agradecer o convite de vocês. Obrigado por estar aqui. Ao nosso técnico, ao Mário, que a gente se conhece há muitos anos e tal. Embora a gente sempre ali interagindo, ele não conhecia parte de uma história que eu vou contar hoje aqui. Já relatei para ele antes, né? Achou muito interessante, inclusive, por isso também o convite. E eu quero agradecer a todos os espectadores. E com certeza eu vou fazer alguns cortes que eu vou divulgar em tudo que é mídia por aí. Com certeza. Legal? Com certeza. Então é isso daí, estamos prontos. Vamos lá. Carran, você tem uma história incrível, cheia de emoções, de alegria, enfim. Trágico e cômico. Você viveu o máximo em tudo que você fez. Eu superei Van Gogh 10 vezes. Aí eu te pergunto, isso começou tudo muito cedo, né? Aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Você já estava no desenho, desenhando isso. Você perdeu sua mãe logo cedo. Isso então, conta um pouquinho desse início aí para a gente. Então, é o seguinte, eu conheci meu pai quando eu tinha 9 anos. Né? Aos 5 anos, eu vivia com a minha mãe, que era uma empregada, eu e minha irmã. E a minha mãe, enquanto trabalhava, deixava a gente no orfanato, que eu me lembro que depois veio a consciência de que eram freiras, porque ela usava aquele... Eu pensava que era o Batman, você entendeu? Mas aí ela usava aquele... Aí eu identifiquei, depois eu falei, então até os 5 anos, a minha mãe me deixava num colégio de freiras, em São Paulo, ali perto do Hospital das Clínicas, porque depois, posteriormente, eu passei e reconheci o lugar, a avenida e tudo, sabe? Quando eu cresci um pouco. Bom, então, eu me lembro desenhando. Tá? Isso foi dito, inclusive, pela minha irmã, que falou para mim que eu estava desenhando, que eu me via desenhando, eu me lembro desse tempo, eu sempre numa mesa desenhando, e ela chegou um dia e falou, a mãe chegou. Eu falei, fala para ela esperar que eu estou terminando o meu desenho. Então, daí que vem essa coisa na veia, né? E a gente vem desenhando e sempre desenhando, sempre. Então, inclusive, a minha ascensão, eu falo uma coisa para você, eu agradeço muito ao dom, à arte. Tudo que eu tenho na minha vida e tudo que eu consegui, e todos os caminhos, e minha progressão, eu sempre falo para mim que mais importante do que eu é aquilo que eu faço.
porque foi ela que me trouxe até aqui. Você entendeu? Você falou que conhecia seu pai aos 9 anos. Eu conheci meu pai aos 9 anos. Como que foi esse encontro? Apareceu um cara, eu morava com uma tia, depois da morte da minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. E ela faleceu de quê? Você lembra? Olha, cara, a minha irmã até hoje nunca me mostrou. Ela tem a certidão de óbito, né? Ela nunca quis mostrar para mim, eu sempre peço, porque aquilo vai me causar uma grande revolta. Ela sabe disso, ela falou para mim. Né? Então, melhor não ver. Então, eu até comentei com o Mário a respeito que eu não ia tocar nesse assunto aqui. Né? Então, quer dizer, Mas então fala fui do morar seu com a pai. minha tia. Minha tia, um dia apareceu um caboclo lá, até risada, dizendo que era meu pai. Então, eu achava que era a minha inocência. Porra, até os meus 15, 16, eu era muito inocente, cara. Você entendeu? Então, na minha inocência, então, eu tinha 9 anos de idade. Tá? E eu achava que não ter pai era uma coisa natural. Uns têm, outros não têm. Você entendeu? Eu não conhecia o processo. Tá? Então apareceu um cara dizendo que era meu pai. Quer dizer, qual a minha reação? Quase que indiferente, eu não sabia o que era ter pai. Como, aliás, até hoje eu não sei. Você entendeu? Bom, meu pai bebia muito. Aí ele me trouxe para morar numa casinha que eu compartilhei a foto, que eu pintei anos depois de artista. Tem essa foto aí. Eu pintei até a casinha onde eu fui morar. Saí de Osasco, era uma família humilde, pobre, mas tinha o mínimo necessário. Você tem, você tem uma facilidade assim em memória fotográfica? Tem. É o que eu mais tenho. Nomes, assim, por exemplo, Uma você casinha. me desculpe, eu esqueci o seu. Davi. É Davi, ó, tá vendo? Agora, você eu posso te ver agora, em qualquer lugar, que eu vou saber que eu te conheço em algum lugar. Né? Mas para nomes. Né? Então, é a casinha que eu morava, eu pintei de memória, né? Todos os detalhes ali. Inclusive, essa casa está escorada. É uma casa de pau a pique, uma casa de barro. Tá? Que tinha um quarto e uma cozinha minúscula. Tem aquela música, era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Essa tinha teto, sim, você entendeu? Mas também não tinha nada. Não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha água, não tinha banheiro, não tinha comida, não tinha porra nenhuma. Você entendeu? Mas tem uma história engraçada nessa casa aí, né? Que quando chovia... Essa casa é o seguinte, então um dia choveu, como chovia muito, né? E ela deu aquela... para cair, todo mundo saiu de dentro. Né? Aí meu pai chegou, eu nem vi o dia que ele escorou essa casa, que eu raramente via meu pai, que ele chegava depois da meia-noite e saía muito cedo. Você entendeu? Então, raramente eu via meu pai. Mas a casa estava escorada, porque ela deu uma inclinada. Né? Então, o que acontecia? Quando armava de chover e começava a chover, ao invés da gente entrar para dentro de casa, a gente saía de casa. Ia para a chuva. Com medo, sabe? Um deslizamento à vista. Então, é assim, a minha vida era muito assim. Agora, eu vejo suas obras, tem a fase lá, depois você vai contar, Isso, a fase impressionista. E a gente vai chegar nessa, porque até chegar, eu falo para você que tudo que eu passei em minha vida, até meus 15, 16 anos, foi uma preparação para um futuro próximo. Mas como é que você é autodidata? Você foi aprendendo sozinho? Aí vou chegar lá, exatamente. Então, sempre eu estava desenhando, naturalmente eu não era nenhum gênio, como todas as crianças que gostam de riscar e tal. Eu tinha um hábito de estar desenhando e tal. Bom, então, como te falei, eu morei, então, a partir dos 9 anos de idade, eu passei a morar com meu pai, com a minha madrasta e 2 irmãos por parte de pai, que eu pintei eles, inclusive, nessa tela, né? Que era aquela casinha, você vai ver Eu fiz uma representação assim, né? Que você vai ver 2 crianças, aliás, 3 crianças. O maiorzinho sou eu e os outros são os meus irmãos, né? De memória. Né? Eu esqueci de botar um cachorro que a gente tinha nessa... O cachorro que você tinha. Bom, enfim, é o seguinte. E uma vida muito difícil, você entendeu? A minha madrasta não era bem aceito pela minha madrasta, né? Era uma confusão. Meu pai bebia muito, era muito violento. E tinha sempre aquela confusão entre eles. E ela confessou, anos depois, que ela, inclusive conheceu a minha mulher, a minha ex-mulher. E um dia ela comentou com a minha ex-mulher que ela descontava em mim. E ela se arrepende disso, tudo que ela passava. Bom, nessa vida, aos meus 14 anos, eu caí na rua, amigão. Saí de casa e fui morar na rua. Morei na rua durante 2 anos. Aqui meus 14, em São Paulo? No centro de São Paulo. No centro de São Paulo? Isso, aí eu fui aqui do São Judas, do Maria Helena, em Pinheiros, a pé. Você entendeu? E a primeira noite que foi difícil dormir na rua. Passei pelo Campo Limpo, tinha um circo, esperei
todo mundo se aquietar, porque era assim. Eu sempre dormia depois da meia-noite, eu tinha medo daquele movimento de rua, você entendeu? E então eu puxei a lona de um circo que estava armado no Campo Limpo, ali eu me enrolei e tive aquela primeira meia-noite na rua, minha primeira experiência. E depois o seguinte, depois de uma semana, aí você já não sente mais nada. Você já estava Já tá adaptado. Só não dormia junto com os outros moradores de rua, nunca nem perto, porque a droga daquele tempo era a cachaça só. Você entendeu? Então era muito bêbado, geralmente tinha muita violência, muita briga, então eu fugia deles. Eu não fumava e nem bebia. Né? Para você ter ideia, eu passei a fumar aos 19 anos. E emocionalmente, assim, você sentiu que era Sabe o que eu sentia de verdade? Eu era tão inocente que eu não tinha nenhuma revolta. Eu não sentia nada. Assim, falar, porra, por que isso ou por que aquilo? Porque minha vida sempre foi difícil, você entendeu? Então, eu não sentia nada. Hoje, as lembranças que eu tenho daquele tempo, eu tenho pena de mim hoje, daquele tempo. Naquele momento, você entendeu? E isso te afastou da arte nesses 14 Não, anos? absolutamente. O que você... Como é que você... Eu sempre estava desenhando, sempre e trabalhando, era panfleteiro. Aí eu fui trabalhar na F. Monteiro, que ali virou Stock. Né? Você começou aos 11 anos, né? Trabalhar? Não, eu comecei a trabalhar aos 11 anos, fazia carreto na feira, engraxava sapato, vendia picolé. É uma coisa normal no bairro, nos bairros que eu tinha, você entendeu? Era muito comum. Né? Aí levava, fazia carreto. Eu fazia carreto, eu fazia carreto e eu fazia meus carrinhos. Aí a senhora falou, mas esse carrinho, eu pegava aqueles caixotes de tomate, madeirinha assim, para fazer uma porra de um carrinho, que eu achava lá umas rodas velhas. Eu falei, você acha que vai aguentar isso? Eu falei, não. E muitas vezes eu terminava carregando o carrinho e a compra da mulher nas costas. Que o carrinho não aguentava. A mulher ainda te avisava, você acha que vai dar claro, conta? pô, querendo mostrar serviço, né? Eu perder o frete. Então teve toda essa passagem que hoje eu me lembro assim com piadas. Quando é que você voltou a morar em algum lugar depois desse período aí? Que você saiu da rua? Vamos lá. Tem o fato de eu sair da rua. Aí sim, aí esse é o ponto principal, né? Então, é o seguinte, como te falei, morava na rua e, esporadicamente, tinha umas casas que tinha uma placa assim, vaga para rapazes. Então, e como te falei, eu sempre trabalhava, eu era office boy. Então, nessa época, eu estava trabalhando na Avenida Europa, número 68, numa agência de propaganda chamada Publicidade Casa Branca, em frente à Casa da Manchete. Casa Branca. Essa casa não existe mais. Você entendeu? Demoliram, era uma mansão enorme, como as mansões que tem ali em Jardim Europa. E eu arrumei um emprego de office boy. Já tinha trabalhado de office boy em outros lugares e tal, e comecei a trabalhar lá. Ok? E tinha o meu chefe, o senhor Oliveira, nunca esqueci o nome dessas pessoas, que inclusive faz parte. Eu tenho uma lista de agradecimento, você entendeu? Que eu sempre estampo nos catálogos de arte que eu faço, na minha apresentação. Eu coloco o nome das pessoas a quem sou grato eternamente, você entendeu? Desde esse tempo, desde 1975, 76. São as pessoas que me ajudaram. Então, e outra, nunca pedi ajuda. E sempre falo para o meu filho, cabrito bom, eu aprendi, cabrito bom não berra. Você entendeu? Nunca tive coragem de pedir, nem de roubar. Eu dava um jeito, eu passava fome calado, sem problema. Você entendeu? E quando eu podia, eu comia, quando não comia. E assim ia, você entendeu? E tinha vagas para rapazes. Então, quando eu recebi aquele pequeno salário, que eu não tinha nem ideia de salário mínimo, amigão. Eu não sabia nem quanto eu ganhava, não era um salário mínimo exatamente. Eu era office boy. E, então, quando eu tinha dinheiro, de repente eu tinha dinheiro para dormir 2 ou 3 noites numa cama, eu dormia. Quando não, ia para a rua de novo, até o próximo pagamento, pegar um vale. E assim eu fui morando na rua, durou uns 2 anos. Era uma pensão que ficava na Avenida Europa também? Não. Ficava aqui na Francisco Morato. E tinha em vários lugares, assim, vaga para rapaz. É uma senhora que tem um casarão grande. É uma pensão, e é um hostel, praticamente. Né? Hoje é hostel. Hoje é hostel. Com camas num quarto, beliche, o caramba. Sim. E, inclusive, ela percebendo a minha cara de criança, eu com 20 anos, cara, eu tinha uma cara de menino, você entendeu? E então ela percebendo, ela falou, vou te colocar com o senhor aqui, porque ela tinha uma galera que é meio barra pesada, né? E ela percebendo a minha inocência, me colocou junto com o senhor que era morador lá praticamente, você entendeu? E aquele senhor já idoso, ele tinha uma gaveta cheia de remédio comprimido e tal. Então eu conversava pouco, eu também não tinha muita ideia, não conversava muito também. Bom, enfim, trabalhando nessa agência como office boy. Um dia eu cheguei numa segunda-feira, tipo umas 11 horas, 11h30, o senhor Oliveira, meu chefe, falou assim,
vá na sala da dona Mirtes, era a diretora da agência. E era muito comum, eu como office boy, vai na sala de fulano, de Beltrano, pegar serviço, ver o que tem, então não sei o quê. Então era um trajeto comum para mim, ir na sala da dona Mirtes. E a dona Mirtes estava com um almoço em cima da mesa, um bandejão. Tá? Você já almoçou? Ô, Carlinhos. Antes disso ela falou, ela estava com um bocado de desenho, muitas páginas, porque é o seguinte, lá tinha Xerox. E aquilo que era que não dava, ia jogar para o lixo, eu reciclava e fazia desenho. Então, nas minhas horas de folga, dentro dos ônibus, eu trabalhando com office, eu carregava aquela pastilha de office boy, e ali tinha certamente um lápis e esses papéis para desenho. Então, muitas vezes eu passava até do percurso do meu ponto, porque eu estava tão entretido com o meu desenho, e eu desenhava muitas pessoas ali dentro do ônibus. Você entendeu? E um dia até tinha uma menina muito bonita, assim, em pé, e eu sentado desenhando, e olhava muito para ela, Ela se aproximou, ela falou, nossa, que lindo, você é um artista. Porra, aquilo foi uma glória para mim. Você entendeu? Sim. Mas aí a dona Mirtes... Se encheu. Então, aí quer dizer, a dona Mirtes chamou. Então, e na mesa dela, porque é o seguinte, muitos desenhos eu deixava lá, fazia o desenho e deixava lá, mas quem estava recolhendo esse desenho era o meu chefe, o seu Oliveira. E, de repente, estava na mesa dela. Ela falou, nossa, você é um artista, gostei do seu... Você dá esse para mim? Eu falei, claro. Aí, então, assina. Você tem que assinar. Você nem sabia. Aí tudo bem, com aquela letrinha de analfabeto, eu escrevi meu nome, Francisco Carlos dos Santos. Esse é meu nome. Tem a história do Carran, que essa depois, também vale a pena contar. E aí, já almoçou? Não, é para você. Aí, eu timidamente não sabia usar faca, amigão. Você entendeu? Porque a gente pegava a cara e rasgava no dente, né? E eu sabia que ali não podia fazer isso, cara. E eu, muito tímido, aí ela percebendo minha timidez, falou, fique à vontade que eu vou ali e já volto. Aí eu... ela voltou depois de uns 10 minutos. Se ela tivesse chegado em 5, já me encontraria eu arrotado. O Carran, você tem uma história interessante. Dramática por um lado e hilária por outro. Claro. A história do... Você identificava uma moeda, se era cara ou coroa? Sim, eu trabalhava aí na F. Monteiro. Foi antes de eu trabalhar na publicidade de Casablanca, fui trabalhar na F. Monteiro. Mas eu tinha ganhado um tênis do meu primo, né? E ele era um tênis de plástico. A marca era Iris. Era de plástico o tênis. Né? E de tanto usar esse tênis, eu pisava em cima de uma moeda, eu sabia se era cara ou coroa, de tão fino que... Ainda bem que nesse tempo eu não fumava, cara, porque se eu tivesse que apagar com a sola do sapato, ia queimar meu pé. Mas, mas a agência te deu oportunidade para você começar a desenhar dentro da agência? Poxa, vou voltar. Foi depois. Aí tem um desfecho que você não acredita, inacreditável. Bom, enquanto eu estava no F. Monteiro, antes da agência, de ser office boy na agência, estava no F. Monteiro, carregava aquele saco de cebola de 40 quilos, ou tinha um cara lá que era carrasco, velho. Eu, moleque, passador de fome, um esqueleto, o cara pedia para eu levar um saco de batata para cima, ele era cereais, F. Monteiro cereais e tal. E o Rui, o Rui era um cara maior do que ele, falou, Carlinhos, deixa que eu faço isso, o cara está judiando de você. E esse cara, percebendo a minha situação, olhando para o meu pé, o meu tênis, né, que era bem usado, por sinal, aí ele falou assim, ô Carlinhos, é o seguinte, eu tenho um sapato lá em casa, do tempo que eu estudava ainda, talvez sirva para você, só que o cara é quase 2 de mim, você entendeu? Você quer, eu trago para você? Eu falei, sem problema. Aí, no dia seguinte, ele me trouxe aquele sapatão que tem uma costura no meio. O bicho era dessa largura, desse tamanho. Quando eu calcei no meu pé, sambava dentro. Aí foi jornal. Eu preenchia com um jornal, exatamente. Então, parecia o Bozo. E tudo bem, logo dali não aguentei o tranco, porque tinha que carregar peso o tempo todo, saco de cebola, saco de batata, caramba, eu saí, eu falei, vou arrumar uma coisa mais leve, fui ser office boy, e calçado montado naquele sapato, que é o único que eu tinha. Que era o único que você tinha. E eu, moleque ágil, andava pelo centro de São Paulo, assim, e a agência é na Avenida Europa, e a Avenida Europa é o seguinte, ali perto dos Estados Unidos,
Vem, a Rua Augusta começa lá na Martins Fonte, termina justamente nos Estados Unidos. E a gente atravessava, não tinha esse papo de atravessar na faixa, não. Eu era moleque, a gente atravessava no meio, eu atravessava a Avenida Brasil, cara, você entendeu? Assim, esperava um carro passar, ficava no meio da pista, o outro passava e tal. E foi isso que aconteceu na Avenida Europa, só que é uma pista estreita, né? Mão dupla. Então, eu atravessei até a metade, esperei o carro passar para continuar. Só que o sinal fechou, ele parou. Aí eu bati em cima, na lateral do carro, falei, dá para o senhor um pouco mais para frente, porque o carro está em cima do meu pé aqui, que eu não consigo tirar. O sapatão, E eu tentava, Aí o cara desceu, abriu a quando ele olhou pelo espelho, desceu com a mão na cabeça. Eu falei, não, tranquilo, é só tirar o sapato é grande, é só está prendendo meu sapato aqui. Aí o pessoal foi e chamou a atenção de todo mundo, tinha uns transeuntes que passaram, e ele, em vez de sair, ele ficou nervoso, com a mão na cabeça. Aí as pessoas empurraram, eu tirei meu pé, eu falei, não, tranquilo, só passei o pano. Assim, estava sujo a bico do sapato, que era desse tamanho. Mas você perdeu a oportunidade, cara. E eu Eu fiquei pedi um preso. sapato novo para ele. Ele falou, olha, o senhor danificou meu sapato. E aí, tudo bem. Quer dizer, então, beleza. Cheguei nessa segunda-feira, tinha esse rango, comi, ela sentou do outro lado, voltando agora para a agência. A história Isso. Dona Miriam perguntou, onde você mora? Eu falei, eu moro ali em cima. Como assim você mora ali em cima? Não tem endereço? É que eu moro há pouco tempo, não sei nem o endereço. Ela falou, por que você está mentindo? Porra, minha cara ficou vermelha. Pegou no meu. Porra, é a palavra que me ofende mais. Por que você está mentindo? Porque é o seguinte, tem um guarda noturno aqui que falou para o teu chefe, que é o seu Oliveira, tem um menino que trabalha aqui, o cara, ele trabalha durante a noite, de manhã ele sai. Tem um menino que eu vejo que ele trabalha aqui, eu vejo ele dormindo na igreja Nossa Senhora do Brasil ali. Sempre passa, ele está dormindo lá, porque é lá que eu dormia. Porra, por que você não fala? Nossa, você não pode, menino. A mulher não perguntou de onde eu vim, quem era meu pai, quem minha mãe, enfim, não perguntou nada. Menino, você não pode morar na rua. Você entendeu? E nisso já tinha uma articulação dentro da agência, era uma mansão grande, você entendeu? E a minha história já tinha sido relatada para ela, você entendeu? E ela espalhou para todo mundo. Enfim, aí chamou Zuleika, é uma pessoa que eu agradeço, e a Terezinha, Zuleika de Paula, é o nome dessa mulher, a outra chamada Terezinha, ela trabalhava dentro da agência, que já tinham articulado lá, e a dona Mirtz falou assim, a partir de hoje você não vai morar mais na rua e não vai ser mais office boy. Eu passei a fazer o trabalho interno, eu estava no setor de mídia, que tinha aqueles rolos de filme, que eu conhecia todas as televisões, a Tupi, na Avenida Miru, na Record, que não tinha, era a TV Record, exatamente. Sim. E, enfim, estava as televisões com aqueles rolos de filme, que era agente de propaganda, era publicidade. Então, eu fui trabalhar nesse setor, que era um xerifado, digamos assim, né, onde tinha... Então, todos os filmes e tal, então era código, então era um expedidor ali. Fui trabalhar ali, trabalhei justamente junto com a Terezinha, que ela era desse setor. Então, naquele dia, eu saí da rua. Por quê? Porque já tinham feito uma vaquinha e a dona Mirtz falou assim, à tarde, você vai ir com a Terezinha, que ela vai te mostrar seu novo endereço. Uma pensão na Rua Augusta, 2079. Ali entre a Alameda Santos e a Alameda Itu. Ela tinha uma pensão ali, e eles fizeram a vaquinha e ficou 1 ano pago. Então, agora já tinha um endereço. Tá? Bom, 4 meses depois, né, a dona Mirtz me chamou na sala dela e falou assim, Carlinhos, é o seguinte, a Casa Branca Propaganda vai se unir com a MPM do Rio de Janeiro. E, então, por exemplo, eu vou para o Rio e tem muita gente, assim como você, vai ser dispensado, porque não é comando meu. Mas eu estou te antecipando que você é um menino honesto, trabalhador, e logo você arruma um emprego. Com 1 semana, eu cheguei para ela e falei assim, dona Mirtz, tudo bem, já arrumei um emprego, eu estou trabalhando na SEB, na Rua Augusta, bem pertinho de onde eu trabalhava, morava agora. Você entendeu? Se chamava SEB, Autorama, aeromodelismo. Tá? E o pessoal do estúdio de criação, e os diretores, enfim, todo mundo, eu era bem quisto, eu era o mascote né? E da agência. Me encheram, me deram uma pasta enorme com muito papel de desenho profissionais, tinta Icoline, pincéis, guache, e
e me incentivaram muito a continuar pintando, desenhando, essas coisas todas. Então, quando eu fui trabalhar na SEBRE, eu arrumei a vaga como faxineiro na SEBRE, né? Então, na hora do almoço, eu estava com aquele material, né? Eu sempre estava desenhando, pintando agora e tal. E quem surgiu? Regina Sebre. Quem é Regina Sebre? Namorada do seu Plínio Sebre, que na época ela era namorada, era uma jovem assim, de uns 20 anos, uma loura linda. Ela chegava com Opala, Coupé, né, que era o carro top da época, e ela foi passando e me viu assim, sentado numa marquise, assim, que é uma galeria, essa Sebre, né? E ela me viu desenhando, e ela viu e falou, nossa, que lindo! Nossa, deixa eu ver, pegou a pasta, nossa, que lindo. Deixa eu mostrar para o Plínio. Aí ela saiu, rebolante, e eu vi, Plínio, você viu que nós temos um artista aqui? De quem é? É do Carlinhos, chama ele aqui, e eu ouvindo. Aí, tudo bem, cheguei, pô, parabéns, bonito trabalho, você tem muito talento, meu pai é colecionador de arte, eu posso levar para ele ver? Eu falei, tudo bem. Ô, Manuel, era o líder lá, né, o chefe. Manuel, põe a placa lá para você de faxineiro, que o Carlinhos não vai fazer mais faxina, não. Tá? Aí, mas é para onde eu vou? Faz qualquer coisa aí, fica aí. Assim, tinha uma pista, acho que é a única pista que tinha até então no Brasil, de autorama profissional. É brincadeira de gente grande, amigão. Você entendeu? Bom, e a Regina, que é essa mulher, né? Eu tinha aqui, eu tinha uns 16 anos. Tinha 16 anos. E ela chegava, Plínio, eu vou sair com o Carlinhos. Vamos, Carlinhos. Ele estava dentro do carro dessa mulher. O único shopping que existia era o Iguatemi. Não existia outro, ali na Brigadeiro Faria Lima. Né? E andava comigo no shopping, passava a tomar milkshake, você entendeu? Comer cachorro-quente, e ela nas boutiques, ver um sapato, e ela usava uma mini saia, que era a época da missão, uma mulher bonita. Rapaz, ela dirigia com aquela mini saia nos pedais ali, e eu sempre estava olhando, eu tinha medo de olhar para essa mulher. É Quentin Tarantino, isso daí. Eu tinha medo de olhar para ela. Pode crer. Eu tinha medo de olhar para a mulher, cara, então eu ficava sempre com a cara virada para lá e tal. Enfim, e ali ela falou assim, bem antes disso, no dia seguinte, que ele levou os desenhos para o pai ver, ela chegou de manhã e falou, Carlinhos, hoje você não vai embora não, me espere eu chegar, que eu chego fechava 6 horas. Se eu passar, me atrasar, você me espera aqui, não saia não. Tudo bem. Tipo, umas 6 horas ela chegou. Entra aí. Me levou até a Alameda Casabranca. Sim. Alameda Casabranca. Lá tinha uma escola chamada Documenta, Escola de Arte Documenta. Ela chegou e falou, o aluno é esse. Eles me colocaram na escola, me matricularam nessa escola de arte. Caramba. Só bacana. Pronto. Pô, estava no céu, né, velho? Eu não sabia o que fazer para agradar aquela galera, velho. O seu primo chegava, eu já preparava o cafezinho que ele gostava do meu café, você entendeu? E eu tentava ser útil, e você entendeu? E feliz da vida, cara, né? E, ok. Foi mais perto. O meu professor lá nessa escola era o Walter Levi. Eu não sabia quem era Walter Levi, não conhecia ninguém, né? E depois que eu soube que Walter Levi era um grande artista, estava assim no auge, no apogeu, em 1976. Né? E as galerias dele, tudo, tinha trabalho dele. Tem um fato da Galeria Portal, nesse tempo que eu era aluno dele. Bom, mas as coisas parece que não duravam muito, amigão. Um dia, simplesmente, cheguei para trabalhar, o seu Plínio passou por mim, falou, Carlinhos, vem para o meu escritório. Traga seus documentos, sua carteira de trabalho e dá de pinote. Assim. Desse jeito. Eu não tinha um argumento, não sabia conversar, eu era tímido, não tenho o argumento que eu tenho hoje. Senão eu perguntei, escuta, o que foi que está acontecendo? Nada disso, cara. Me deu aquele branco, dá de pinote, está dispensado. Do nada. Saí chorando. Fui atravessar a Rua Augusta, fui atropelado. Nossa. Você entendeu? Naquela coisa toda. Estava caminhando para a pensão, que era logo ali perto. Uhum. Você entendeu?
fui atropelado, aí todo mundo, a senhora, me machucou, todo mundo veio. Eu falei, não foi nada não, mas quando eu cheguei, deitei na cama lá, uma dor da porra, cara, doía o braço, doía tudo assim, uma dor do caramba, e quando veio a realidade e tudo E a aquilo, alma doía, aí eu lembrei da escola, eu falei, porra, não vou ter mais escola, e eu chorei a tarde toda, o dia todo, você entendeu? O olho estava dessa altura, mesmo assim eu fui para a escola que começava às 7 horas, quando cheguei lá, os outros alunos, Carlinhos, o que foi isso? O que foi isso? Eu estava com o olho, parece que o marimbondo tinha picado. Você entendeu? E o seu Walter Levi, o meu professor, ele era alemão desse tamaninho. O que foi, Carlinhos? O que foi? O que é isso? Né? E eu não conseguia falar, que eu chorava. Aí vinha água com açúcar, essa coisa, e depois, finalmente, eu consegui falar que o patrão mandou embora, e quem pagava a escola era o patrão. E o seu Walter falou assim, não se preocupe, não. Eu não posso te dar aula aqui, que eu presto serviço aqui, mas você vai pegar aula comigo no meu ateliê, na rua Bento de Andrade, 416. E, então, a partir daí, eu passei a frequentar a escola do Walter Levi. Dele. Isso. E ele só falou, ó, você não vai pintar, você só vai desenhar. Eu, tudo bem. Modelo ao vivo, não sabia nem o que era modelo ao vivo. Então, meu primeiro dia com o Walter Levi, isso é muito bom, amigão. Vai vendo agora. Meu primeiro dia cheguei, 7 horas, 6h30 já estava lá. Né? Meu primeiro dia com o Walter Levi. Ele falou, ó, você só vai desenhar com modelo ao vivo. Ok. Aí chegou uma mulher. Tinha os alunos, já estava próximo de começar a aula. Os alunos, cada um com seu cavalete, tinha alguma coisa assim, tipo um bloco com espuma, tá? Onde ia ficar modelo. E a gente num círculo e ela no meio. E essa mulher chegou, e eu não sabia até então de nada. A mulher me tirou a blusa. Aí eu fiquei olhando aquilo, olhava para a cara dos outros alunos, todo mundo conversando. Normal. Normal, olhei para ela, ela tirou Sessão a blusa. strip. Aí depois ela foi por trás, assim, eu falei, não, pensei. Ela, puf, o peito, puf. Eu falei, eu não queria olhar. E olhar para a cara de todo mundo, e eu nervoso. Ela foi na saia, era a saia. Ela, tchuc, tirou a saia, ficou só de calcinha. Eu falei, pelo amor de Deus, não pode isso, Você não. nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto, cara. Eu com 16 anos, tabaréu, virgem, você entendeu? E ali alguma coisa já começou a crescer dentro de mim. E eu envergonhado, não tinha calça jeans, era calça de tergal, velho. Você entendeu? E aí, chegou o professor e a prancheta lá, né? Tinha a prancheta grande, era num formato grande assim, né? Largo, grande assim. Aí que eu fiz? Eu peguei a prancheta e desci até a altura da cintura. Aí o seu Walter ele falou assim, não, menino, como, Carlinhos, tá muito bom. Não, é que eu gosto assim, professor. Não, tem que levantar. Eu falei, não. Já está levantado. E aí, e o papo era assim, ele que tinha um cronômetro, era 30 segundos. Aí ele explicou, falou, não é para você desenhar detalhes, não. Esse 30 segundos é 15 segundos melhor. A cada 15 segundos, ela mudava de posição. Era só para você pegar um traço rápido. Assim, pá. E ele deu o exemplo. É só isso. Para aprender a enxergar a posição, a inclinação. Aí, por exemplo, a mulher estava com o braço assim. Falou, você viu que esse braço está muito assim ou está muito assim? É mais aqui. Então, observa a angulação. Tá? E e eu fiquei craque. E o tempo foi aumentando para depois 30 segundos, 1 minuto, até chegar numa perfeição, vamos dizer assim. Sim. Você entendeu? Mas isso levou 2 anos. Né? Então, quando eu vi... ele nunca permitiu pintar. Ele falou, não, e os outros pintavam. Então, eu só ia na quinta-feira que tinha aula de modelo ao vivo. Eu queria pintar. Ele falou, não, você não vai pintar. Você só vai desenhar, um dia você vai entender o que eu estou fazendo. Hoje você entendeu? Claro. Mas eu sou atrevido, comprei o meu material na padaria do estudante, estava botando, até comprei uns tubinhos de tinta, você entendeu? E pintei uma telinha assim, todo orgulhoso. Eu embalei e cheguei na escola. Falei, professor, o que eu fiz?
Ele olhou para mim e falou assim, grande merda você fez. Puta que o pariu, aquele foi uma tijolada no meio da cara, velho. Eu saí dali, que naquele dia eu não sei como, fiquei com uma vergonha, velho. Eu saí de fininho, deslizei, 3 meses sem ir na escola. É mesmo? E um dia eu cheguei com a cabisbaixo, cachorrinho com o rabinho entre as pernas. Ô, Carlinhos, eu sabia que você ia voltar, estava te esperando. Vem aqui comigo. Aí tinha uma sala, era uma casa grande. Tinha uma sala com 2 cavaletes. Um trabalho dele e o meu, pareado. Aí ele falou para mim, não parece que foi eu que pintei aquela tela? Porque quando eu pintei Walter Levi, amigão. Eu copiei meu mestre. Claro. Por isso que meus primeiros trabalhos, inclusive depois que eu saí daí, era justamente surrealismo, que eu estava sofrendo a influência dele. Você entendeu? E eu pintei, nesse dia, Walter Levi. Ele falou, Carlos, eu não quero que você seja eu quero que você seja você. Quer dizer que... E um dia você vai entender isso. Claro que isso um dia chegou. Eu falei, pô, meu mestre estava certo. Porque também eu passei a dar aula de pintura. Né? Inclusive o Joaci esteve aqui, nós abrimos Arte Mix. Eu, André Lombardo e você, Soares. Nós abrimos uma escola ali perto do Portal do Morumbi. Né? E eu, por experiência, dando aula de pintura, os alunos, todos os meus alunos, era eu. E todos os alunos de Joaci eram o Joaci. Você entendeu? É claro, porque o iniciante não tem uma personalidade. Tem. Você entendeu? Ainda. Então, ele vai pelo mestre, é claro. Né? E o Walter Levi não queria que eu ficasse nesse vício. Ele sabia que eu tinha talento para eu me descobrir. Você entendeu? Foi isso, inclusive, que ele me disse. Quando é que você se descobriu? Aí a coisa vai indo. Então, eu participei da minha em 1976, aí, por apresentação dele, eu descobri a Associação Paulista de Belas Artes. Né? Que eu fiz parte isso, também. eu queria me ingressar, que eu via algumas exposições, porque eu era um menino, assim, eu era office boy, eu não podia ver galeria de arte. Eu conhecia todas as galerias de arte do Jardim. Assim, tudo onde era exposição de arte eu estava presente, com a minha pastinha de office boy. Sim. Tá? Inclusive, nesse período que eu era... depois de lá, eu passei novamente a ser... Depois da Sebring, né? Eu fui ser office boy, você entendeu? Mas já era aluno do Walter Levi. Tá? Então, tinha uma exposição, eu ia falar da Galeria Portal. Dona Malvina é o nome dessa mulher. Acho que falecida, hoje era uma senhora. Na Rua Augusta, Galeria de Arte Portal, uma exposição do Walter Levi. Pô, fiquei todo orgulhoso. Eu queria dizer, eu sou aluno dele. Você entendeu? Mas a mulher discretamente me botou para fora da galeria dela. É mesmo? Como foi a sua primeira exposição, cara? A minha primeira exposição foi justamente através da... Mas ela botou, desculpa, mas você botou para fora qual? Assim, dá licença, bem que eu estou atendendo os clientes e você volta depois. Preconceito, né? Você entendeu? Ela já me barrou, foi logo ali na porta. Aí eu falei, não, é que... Não, depois você volta. Agora não. Desculpa, Manuel. Não, que isso, cara. Bom, a minha primeira exposição foi justamente através da Associação Paulista de Belas Artes. E quem fez a apresentação porque a Associação Paulista de Belas Artes era assim, eu não chegava lá, alguém chegava, não, eu quero me associar. Você tinha que ser apresentado por um artista, alguém... Do clube. Isso. E quem me fez a apresentação foi justamente o Walter Levi, quando ele estava no apogeu. Ele estava em todas as galerias, em jornais, em revistas, na revista Manchete, você entendeu? E o Walter Levi, eu sempre tive mania de colecionar revista antiga, velha. E eu achava muita revista, isso ainda antes de conhecer o Walter Levi. Eu tinha 12 anos de idade, você entendeu? Eu achei a revista velha, a revista Manchete. Tá? E eu vi o trabalho do Walter Levi lá. Posteriormente, passou uns 4 anos, aí esse cara era meu professor, cara. Que legal. Você entendeu? Que coisa, como o destino vai... Vai costurando. Você entendeu? Uma costura. Isso. Bom, então, minha primeira exposição, aí, nesse caso, eu já não era um office boy, eu trabalhava numa marcenaria. Porque eu mudava de emprego como você muda de cueca. Você entendeu? Eu não sei de quanto você troca de cueca, mas... Mudava mais de emprego do que de cueca. Então, eu mudava de emprego assim, eu preenchi 2 carteiras de trabalho. Eu tive de registro. Eu tive essa fase. Você entendeu? E as pessoas que me conheciam, pô, você não para emprego? 3 não, mas eu meses. sempre ia para o melhor, cara. Você entendeu? Mas nunca fiquei parado. Isso. Sempre estava trabalhando. Bom, enfim. Então, eu trabalhava eu fui ser ajudante de uma marcenaria que em cima tinha uma república.
E era mais ou menos um pessoal aí, tinha uns jovens lá, os carinhas se identificavam comigo e tal, não sei o que, a gente batia bola junto no campão, onde hoje o Shopping Eldorado, ali é no terrão, tá? E eu conheci esses caras lá, batendo bola, porque corria atrás de uma bola também, inclusive eu comecei a minha carreira, de verdade, com futebol. Sabe o que me atrapalhou nessa minha carreira? A bola. Porque eu estava indo bem pra caramba, cara. Com ela. Bom, então eu conheci essa galera lá e eles me convidaram para morar lá com eles. Eu falei, eu não posso pagar muito, não, você pagando, digamos, hoje, 100 pau por mês, tá bom. Tá. Aí eu fui morar com essa galera. E estava me preparando para a minha primeira exposição, que era o Salão Livre da Associação Paris de Belas Artes. O evento ia acontecer na Praça Roosevelt. Né? Olha só. Então, comecei a preparar o trabalho ali, e os caras, tudo universitário, tudo moravam no interior e estudavam na USP. Né? E eu estava pintando, e os caras encheram minha bola, velho. Porra, você é um gênio. Porra, você é o Picasso. É o pica da galáxia. Né? Picasso, pica da galáxia. Nesse sentido. Bom, enfim, dizendo que eu era o cara, e me encheu minha bola, e eu estava todo confiante, cara. Você ficou grandão. Eu cresci, eu falei, pô, eu sou fodão mesmo, né? Esse cara tá aqui falando. Os caras são universitários, pô, eles não são estúpidos. Sabe né? o que estão falando. Sabe o que né? tá falando. Peguei meu quadro, embrulhei e levei para fazer a inscrição lá na Praça Rua. Entreguei meu trabalho embrulhadinho, tá lá, fiz a minha inscrição, ok, perfeito. No dia da abertura, quando eu entro no salão, eu vejo a pintura de todo mundo, eu cheguei para a moça da recepcionista, falei, escuta, eu posso tirar minha tela? Não pode. Por quê? Eu falei, não, porque estou vendo aqui só tem cobra criada, cara. Estou me sentindo um patinho aqui. Você entendeu? Queria tirar meu trabalho, cara. Nossa. Eu falei, não, o senso crítico sempre tive, autocrítica, Bom, sabe? né? Mas Isso me ajudou muito, é claro. Né? você até viu hoje. que ainda faltavam uns Eu degraus. falei, pô, eu estava tão confiante, lembra a bola que o pessoal me encheu? Né? Aí eu vi o trabalho da galera, eu falei, puta, posso tirar o meu trabalho? Não, não pode. Enfim, só depois de 10 dias que eu poderia tirar. Nunca voltei para retirar essa tela. Me arrependo. E Eu essa queria tela- ter esse trabalho até hoje. Eu não sei onde foi parar. Não sabe onde foi parar. Não, não sei. O que era? Era uma mulher, eu estava ainda sendo influenciado pelo Walter Levi, certo? Era um surrealismo. Era uma mulher azul segurando um feto, assim, sabe? A mulher azul é do Walter Levi, tá? Tá. Então era um trabalho surrealista, assim. Uma mulher segurando um feto, de uma bolha, assim. Tinha até uma transparência legal, assim, ó, que dá para ver que aquele feto estava dentro de uma bolha. E a mulher segurando assim, e as unhas dela eram muito grandes, isso foi ideia dos caras. Bota umas unhas dela cravando assim na bolha e tal. Aí eu pintei, do meu jeito, né, meu? Eu levei uns 20 dias para pintar aquela tela. Né? Então, a princípio, é assim, essa dificuldade toda de pintar, não tem domínio técnico, embora em anatomia era muito bom, porque durante os 2 anos que eu fiquei com o Walter Levi, né, eu fiquei craque em anatomia. E até no dia que eu resolvi sair de lá, fui fazer carreira solo, e aí começou a minha ingressão para as artes plásticas. Você entendeu? E como que aconteceu isso? Né? Bom, antes disso, eu trabalhava numa marcenaria, do Akira, tá? E eu mexia nas máquinas na hora do almoço. Tinha o Nelson, que era o líder, né? E tinha o patrão, que era o Akira, e tinha um escritório no fundo. E, na hora do almoço, eu ligava as máquinas e mexia para me adaptar, para mexer com as máquinas. Eu ia ser ajudante o tempo todo, né? Foi isso que eu sempre pensei. Então, mexia nas máquinas. Então, um dia eu olhei assim, o patrão tinha o Akira, o meu patrão, tinha uma Belina vermelha, que era parado em frente, naquela rua, na Eugênio de Medeiros. A Eugênio de Medeiros é a primeira travessa da Rua Butantã. Você faz isso daqui para pegar Butantã, tem aqui a Marginal, e a primeira paralela ali é a Eugênio de Medeiros, é ali que eu trabalhava. Então, eu olhei na rua, não vi o carro do patrão. Aí eu tinha um consentimento do Nelson, do chefe, que ele já sabia, ele falou, tem que tomar cuidado, assim, assim, assim. Eu falei, beleza. E eu pegava aqueles carros de madeira e que na serra. O patrão saiu de dentro, que eu não tinha visto o patrão, cara. Alguém tinha levado o carro para lavar e ele estava lá dentro dormindo. Ele saiu com aqueles olhos assim, tentando arregalar os olhos e tal, e estava dormindo. O que é isso, você? Tomaticu, você? Querendo falar português. Mandou eu tomar ticu. Fada puta. Depois com a mão e dor de cabeça. Aí eu vai tomar ticu. Eu falei, vai tomar ticu você, japonês do caralho.
Pronto. Aí Foi bem assim. Você está pensando que eu vou ficar aqui juntando pó de serra a vida toda, rapaz? Você acha que eu não tenho cabeça para mexer? Eu já mexo nessas máquinas há muito tempo, só que não sabia que você estava aí. Ah, é? Você mexe? Eu falei, mexo na tupi, eu mexo na circular, serra de fita, eu mexo em todas as terras. Eu sei mexer com tudo isso daqui. Eu sou bom nisso. É, sou bom nisso. Aí ele riscou uma medida num papel e falou, corta isso para mim então. Tá? Medida centímetros e milímetros. Tá. Era no paquímetro. Coloquei o paquímetro na máquina, serrei, ele conferiu. Nerson, me chamava o cara de Nerson. Nerson, põe a placa aí que precisa de ajudante, que Carral, me chama de Carral. Tical, me chama de Tical. Porque o pessoal me chama de Chico, meu nome é Francisco Carlos. Então ele me chama de Chico e eu chamo de Tical. Tical agora é marceneiro, meio oficial. Olha só, foi promovido. É sempre minhas promoções assim, rapaz. As suas promoções são sempre assim. Mas aí o seguinte, eu era inteirado em desenho e inteirado assim, tinha um desenho técnico, desenho artístico, essas coisas, já conseguia distinguir. E eu não via assim placas, precisa de artistas. Nunca teve. Nunca teve. Mas tinha desenho técnico. Eu procurei saber e eu não conseguia fazer, porque eu não ganhava o suficiente para fazer um curso técnico que eu queria pagar. Na escola. Tinha uma na saúde ali que eu fiz. Ali a escola famosa, cara. A escola famosa, se tornou faculdade, inclusive, depois. E tinha várias, mas eu fazia ali na Liberdade, o curso técnico. Eu tinha um nome, esqueci, eu vou lembrar, de repente pode ser que eu me lembre. Mas a escola técnica boa. E fui saber da inscrição, eu falei, porra, eu não posso pagar, eu preciso dar um jeito de fazer esse curso. E a minha ideia que eu tive, bom, eu pagava pouco, porque eu morava com uma galera legal, os filhinhos bacana que moravam no interior, né? E a gente dividia lá, morava com eles. E eu falei assim, calma lá, o que pesa para mim é a comida. Porque eu já estava comendo regularmente agora. Estava comendo uma vez por dia. Mas você comia na rua, né? Comia na rua. E custa caro. Tá. Nessa época... mas mesmo sendo com a minha promoção, meu salário não mudou muito, não. Você entendeu? Bom, e aí eu falei, mas se eu trabalhar num restaurante, eu como num restaurante. Checkmate. Tinha um restaurante chamado Gengis Khan, na Avenida Rebouças e Faria Lima. Acho que tem até hoje. Não tem, não. Nem a casa existe mais. Precisa de ajudante geral. Sou eu. Fui trabalhar no restaurante. Comia pra cá. Aí eu comia 2 ou 3 vezes. Ficou até gordinho. Fiquei até gordinho. Mas não tinha um apetite todo, não, porque eu era acostumado a passar fome, seu estômago eu fiquei acostumado. Mas nunca tinha tido tanto acesso à alimentação. Isso, é porque é assim mesmo. Então, nunca... Olha o meu corpo, você entendeu? Eu como um pouquinho ainda hoje. Aí você saiu da marcenaria... Eu fui para a marcenaria e fui trabalhar no restaurante. Estava na minha carteira, peão de cozinha. Peão de cozinha? Rapaz, a comida chinesa é preparada na hora. Os panelões grandes, assim. Era eu e o Maia, num tanque, e ali, sexta, sábado, domingo, cara, encharcado da cabeça aos pés. Não, de água mesmo. Porque E vinha aqueles carrinhos cheios de aqueles panelão, restaurante grande pra caramba, movimento da madrugada, altas madrugadas, cara. E a gente ali com a esponja de aço, passando e ele enxaguando para cá, às vezes a gente revisava, ele esfregava e enxaguava e tal, mas não parava. Né? E no momento de folga tinha o Dudu Eduardo, que era o cara da sobremesa. Ele trabalhava limpinho, só na sobremesa ali, cortando melão, preparando aquela fruta caramelizada e tal, não sei o quê. Como ele fala, olha. E aí eu fui de olho ali, passando, comendo. Daqui a pouco eu peguei o lugar dele, ele queria ser garçom, porque a gorjeta era forte, e ele foi para o salão, e eu fiquei no lugar dele. Agora eu só cortando melão. Só cortando melão, não sei o quê, suave, e o pessoal se esfregando lá nas panelas. E essa foi a minha promoção. E eu sou um cara de sorte, Deus, eu sou abençoado por Deus, amigão. Por isso que eu sempre digo assim, eu não tenho religião. Você entendeu? Mas nunca fui ateu. Eu sei como é que é. Eu sou igual a você. E, de repente, cara, tinha 5 cozinheiros chineses. E um deles voltou. Eles tinham um acampamento lá, tinha alojamento para eles. E um deles foi embora, ficou um lugar para mim. Já não precisava nem mais pagar lugar nenhum, que eu já tinha de graça para dormir. E
trabalho era ali e comida, ficou livre. Eu falei, agora eu vou fazer meu curso. Aí você conseguia pagar. Cheguei para o Sr. Cone, que era o chinês, que ele tinha um carisma muito legal, porque ele viu minha ascensão. Você entendeu? Ele era assim como um chinesão grande, cara. E eu falei, Sr. Cone, eu quero fazer um curso técnico, no sábado só, que eu escolhi. Escola Protec. Pronto, lembrei o nome da escola. Isso. E eu falei, então eu vou fazer no sábado. Começa às 8h, termina 2h30 da tarde. Ele falou, sem problema. Você entendeu? Porque o movimento mesmo era à tarde para a madrugada era altas horas. E como sempre, tem um lugar, tem um violão. Eu sempre gostei de um violão, sempre gostei de arranhar um violão. E eu estava muitas vezes assim, tocando violão. Isso já na madrugada, a cozinha parou, mas o salão ainda tinha gente, aqueles bebum de última hora, você entendeu? Gente pra caramba. E eu vi o violão, que já não tinha mais nada para servir, estava esperando os garçons loucos, aquele pessoal ir embora, 2, 3 horas da manhã, cara. E o cara ouviu o violão. O que é que está tocando? Eu arranhando o violão lá no fundo. Manda ele vir para cá. Não prestou. E aí foi a primeira vez que eu ganhei como músico. Os caras me deram, tipo, hoje R$100. Caramba! Você entendeu? Então, beleza, fiz o meu curso técnico. Depois que eu fiz o curso técnico, agora eu vou contar do meu crime. Agora eu posso revelar que já prescreveu e já tem 67 anos, você entendeu? E eu já prescreveu. Eu cometi um crime, sim, falsidade ideológica. Para o bem, eu sempre conto essa história para meus filhos. Tá? Então, depois de um ano, que o curso era de 1 ano e meio. Né? E minha carteira de trabalho é ajudante geral, faxineiro, office boy e tal, não sei o quê. Eu tinha uma agência de emprego aqui na Francisco Morato. Precisa de desenho técnico mecânico, eu falei, sou eu. Só que você não tinha experiência. Cheguei lá, precisa de carteira assinada, 1 ano e meio de experiência no mínimo, e pá. Eu falei, e agora? Como que eu vou Você olhou para a carteira, você pegou a caneta, eu acho que era natural. Calma. Aí eu olhei a minha carteira, que tinha registro de faxineiro, de tudo, não sei o quê, você entendeu? Aí eu fui, queimei aquela carteira, queimei meu RG. Lembra que eu fui office boy? Lembro. Eu conhecia todo cartório, essas coisas, tudo. Tirei nova carteira de trabalho, tirei novo RG, você entendeu? E fui numa outra agência onde tinha a placa, precisa de desenho técnico mecânico, sentei. Você tem experiência em carteira? Tem, está aqui. Ela abriu a carteira, coloquei 3 anos de experiência, desenho técnico. Procurei o salário compatível, né? E fiz um autorregistro. Mandei fazer o carimbo, pá! Coloquei uma empresa, o único lugar que eu conheci fora de São Paulo era Campinas, né? Que tinha um amigo meu que tinha parente para lá, de vez em quando eu já fui para ele. Então, eu coloquei o endereço dele para lá e tal, não sei o quê. Não tinha negócio de internet para confirmar. Não tinha nada. Entendeu? E tudo bem. Aí ela falou, mas sua carteira de trabalho é nova. Você tirou uma semana. Eu falei, que eu morava em Campinas. Cheguei em São Paulo, perdi todos os documentos, fui obrigado a tirar novos documentos e voltei lá em Campinas para não perder o registro. Ah, sim, tudo bem. Foi um crime. Tá? Aí ela fez uma carta de apresentação e me mandou para onde? Aqui para a BR, Prodesign e Meico. Estava precisando. Tá. E quando eu cheguei, então, com a carta de apresentação, numa segunda-feira de manhã, pedi uma folga. Aliás, foi justamente a minha folga, era na segunda-feira no restaurante. Então, nesse dia de folga, saí procurando emprego. Né? E aí ela me deu uma carta de apresentação. Aí eu marquei para segunda-feira, tá? Que era a minha folga, beleza. Quando eu cheguei lá, tinha 3 japoneses e um cara chamado Cláudio, um brasileiro. E a indústria, e lá é tudo japonês. O chefe era japonês, o engenheiro era japonês. Aí eu falei para o Cláudio, que era brasileiro, nós estamos fodidos aqui. Nós já perdemos essa vaga. Perdemos. Tudo japonês, cara. Os caras são crânio. Aí tudo bem. Naquele dia, ficou 2 japoneses e o Cláudio, para fazer o teste. Como tinha poucas pranchetas disponíveis, né? Então, marcou para, no dia seguinte, fazer eu e o outro cara, um outro japonês. Bom, aí eu procurei, o Milton era o cara, o chefe, era o Nisei, na verdade, né? Eu perguntei para ele, ele falou, não, isso aqui é placa de circuito impresso. Aí ele me mostrou.
Aquelas coisas que tem dentro da televisão, dentro do rádio. Faz- Aquela coisa. Então, eu falei, moleza. Bom, aqui a gente vai trabalhar, porque eu estava preparado para trabalhar com micrômetro. Tá. Né? A medida menor lá era no paquímetro. Eu falei, moleza. Beleza. Tá? Bom, beleza. Aí eu fui na... E é o seguinte, ela é impresso, tem, né, a chapa de circuito impressa, e atrás é impresso os componentes, os símbolos dos componentes. Aí eu conhecia uma pessoa, um amigo no Pirajussara, que trabalhava com conselho de rádio e televisão, e eu perguntei para ele ali, para ele falar, ele falou, isso aqui é um capacitor, isso é um diodo, isso é um circuito integrado, isso é não sei o quê, isso, aquilo, você entendeu? Entendi. Então, quando eu cheguei no meu dia para fazer o teste, eu falei, aqui é um diodo, né? É um circuito integrado, aqui é um capacitor, legal. Aí eu fiz o desenho, na mesma semana eu recebi um telegrama dizendo que eu fui aprovado. Olha que legal, hein? Quando comecei, meu salário saiu. Do limbo. Foi para um salário Isso. bom. Mas o cara é besta. Depois de um ano trabalhando lá, já conheci uma mulher, que eu tinha conhecido aqui em São Paulo, os pais moraram em Londrina, mudaram para Londrina. Tá? Essa mulher, na verdade, eu conheci ela desde os meus 17 anos. Ela falou que tinha 16. Mentira, ela tinha 13, ia fazer 13 anos. Mas ela tinha altura de mulher e tudo. Bom, enfim, eles mudaram para Londrina e eu sempre estava em Londrina visitando. E a mãe dela era aquela Caxias, sabe? Sargentão mesmo. Sim. Né? Namora só na sala de mão dada. E se não casar, é bom terminar. Aí eu mudei para Londrina e marquei meu casamento. Tinha trabalhado aqui 1 ano e meio aqui. Chegando lá, foi bom, olha só, para onde vai me levando as coisas, cara. Aí eu vou chegar até o ponto onde me tornei artista. Aí você vai ver que tem uma direção, né? Eu fui trabalhar numa gráfica. E aí já era o tipo de desenho que eu gostava mais, que era mais relacionado àquilo que eu já vinha arriscando desde a infância. Você entendeu? Porque o desenho técnico chato. Você entendeu? É claro, trabalhar com régua, com esquadro, não sei o quê, papapá. Né? Bom, enfim. Trabalhei aí eu já estava num outro caminho, eu estava pelo desenho publicitário. Aí comecei a fazer algumas ilustrações, ilustrei lá uma apostila, né, do curso Delta, era um cursinho que tinha, eu fiz toda a ilustração, eu era diagramador, aprendi a diagramar, e preparava todo o material para impressão, né, em offset. Então, eu fui crescendo. E precisava, assim, muitas vezes, aí surgiu uma marca de um refrigerante lá, e queria que alguém criasse o rótulo. Eu que criei os rótulos, existe até hoje, estive no Paraná 20 anos depois, está lá o mesmo refrigerante que cresceu na empresa. E esses tipo cola, não sei o quê, você entendeu? Não sei o que cola, é uma marca lá, assim, como tem uma palavra por aí, imitação de Fanta, enfim. Mas eu criei a marca de um café também, de uma embalagem de café, Café da Fazenda, foi eu que fiz, é conhecido no Paraná, esse rótulo. Não sei se está rodando ainda, assim, entendeu? Porque isso faz tempo, isso foi em 82, sabe? Então, pois não? Carran, você já está convidado para o próximo sábado. Isso, então vamos prolongar, não vou chegar no final. Porque você tem muita história, então o Davi vai... Que aqui a gente vai ter que dividir essa entrevista pela primeira vez nesse podcast, Caminho das Artes. Porque eu ainda não cheguei no início de como eu me ingressei. A gente encontrou aqui um artista, que é o Carlos Carran. Ele tem muita história para contar. Nem chegamos na parte das exposições na Europa. E a minha viagem para a Europa. Não chegamos nisso ainda. Ele ainda está contando a parte que ele foi para a gráfica, exerceu o dom artístico dele ali, que ele desenvolveu. Ele passou por uma agência de publicidade e depois deu a volta. Exatamente. E foi trabalhar com publicidade de novo. Parece, sabe, a água que vai pelo veio? É a história desse cara que ele está indo, corre com a água. Então, vamos agradecer aqui a todo Loja Século XVIII, nesse dia. Está na hora do almoço. Está na hora do almoço. Vamos agradecer o Mamute, que eu estou com fome, mas só estou comendo uma castanha aqui, viu, Mariana? Estou morrendo de fome. Vamos agradecer a TV das Artes, Coloca Pizarro, Ateliê Marimeire, o Audio System. Esqueci alguém dessa vez? Não. Então, a gente vai interromper essa primeira parte e daqui a pouco a gente volta com a continuidade da história. No outro sábado a gente volta. Daqui a pouco, que eu digo no próximo programa do...
Carlos Carrão. Perfeito, eu estou aqui à inteira disposição, agradeço a vocês. E, Valeu, cara. E já vamos lá. e se prepara na Netflix. e que, Nós vamos chegar que, aí. que essa temporada vai ser boa. Não perca o próximo episódio. Ah, boa.